Boa noite a todos. Muito bem-vindos ao Simpósio Mineiro dos Médicos de Cristo. Esse é o primeiro simpósio que está sendo realizado e é uma grande honra para mim poder estar aqui participando com todos vocês. Mesmo nesse contexto que estamos à distância, fico muito alegre, muito honrado de ter recebido esse convite. Então, vou apresentar um pouquinho mais de mim. Eu sou o Raniel. Faço parte dos Médicos de Cristo desde o início da minha faculdade, desde aí dos anos 2000, que já parece um pouco longe, 2003, 2004, quando eu comecei a participar um pouquinho desse movimento. E uma coisa interessante é que eu conheci esse movimento através do ICMDA, que é um movimento internacional. Então, por isso me convidaram para participar e poder falar um pouquinho do movimento nacional, que é o Médicos de Cristo, e o movimento ao qual somos filiados, que é a Associação Internacional de Médicos de Cristo, de Médicos e Dentistas Cristãos. Esse movimento existe no mundo inteiro e eu vou contar um pouquinho para vocês qual que foi a minha experiência, tanto no contexto do Brasil como no contexto internacional. Então, eu sou geriatra e clínico, formado pela Escola Paulista de Medicina, em São Paulo. Fui ex-presidente do Médicos de Cristo entre 2014 e 2016 e fui missionário em Angola por 2 anos com o auxílio e o suporte do Médicos de Cristo e da SIM e da Univangélica. Vamos começar aqui contando um pouquinho de quem somos no Médicos de Cristo, um pouquinho da história, um pouquinho do funcionamento do Médicos de Cristo, um pouquinho do ICMDA, como surgiu, e o caminho que esse ICMDA criou até aqui. Bom, o Médicos de Cristo é uma associação cristã que foi criada em 1995, em Curitiba, no Dia do Médico, e serve para reunir profissionais, cristãos e estudantes da área de saúde que desejam servir a Deus com suas profissões. Ele é filiado nacionalmente à RENAS e internacionalmente ao ICMDA e ao HCFE. Um breve histórico: foi criado em 1995, como eu falei, no Dia do Médico, e em 96 surgiu o lema, nosso lema até hoje, que é um instrumento nas mãos do médico dos médicos. Em 2006 foi um marco histórico, aí nessa fase eu estava presente, foi o meu primeiro contato com Médicos de Cristo, na verdade. Eu já tinha participado de um evento do ICMDA internacionalmente, depois acabei conhecendo aqui no Brasil, que foi o congresso do MDC. E bem nessa época, que eu participei em 2006, eu tinha conhecido na Austrália, no Congresso Mundial de Estudantes, eu tinha conhecido o Daryl e ele veio para o Brasil e foi quando nós pedimos para ser filiados ao ICMDA, quando nós entramos com a intenção de ser filiado ao ICMDA. Em 2010, isso se tornou realidade, fomos filiados ao ICMDA, e aconteceu primeiramente em 2006, 2008 e 2010, vou falar um pouquinho mais para frente, um evento que reunia não só Médicos de Cristo, mas outras associações que reuniam profissionais cristãos na época, denominado de Congresso Evangélico Nacional de Profissionais de Saúde, o CEMPS. O Médicos de Cristo tem 4 pilares: chamado, comunhão, capacitação e serviço. Então, se alguém perguntar para vocês o que é o Médicos de Cristo, nós podemos resumir nesses 4 pilares. Primeiramente, o chamado. Nós despertamos estudantes profissionais cristãos da área de saúde para o sentido vocacional de sua atuação, a serviço do reino na prática de uma assistência integral à saúde. Comunhão. É isso que nós fazemos, tanto online como ao vivo, que é promover a amizade, cooperação entre estudantes profissionais cristãos da área de saúde por meio de encorajamento mútuo, oração e aprendizado. Capacitação, uma das coisas muito importantes, capacitamos estudantes profissionais cristãos para serem testemunhas de Cristo em todos os seus campos de atuação. E nessa capacitação envolve também um ponto muito importante, que é a mentoria, que é muito importante para a formação dos futuros profissionais de saúde cristãos. O quarto é o serviço, que nós contribuímos com a sociedade em temas relacionados à saúde, bem como apoiar e desenvolver projetos missionários no Brasil e no mundo, em parcerias com igrejas, agências e instituições que atuam especialmente em áreas de vulnerabilidade social. Esse é um exemplo do qual eu mesmo sou testemunha, que foi o apoio na missão a qual eu participei. Nos objetivos do Médicos de Cristo, está bem claro aí a participação em missões no Brasil e no mundo, a defesa de princípios éticos com base em princípios cristãos, defesa da ética médica, compartilhando a fé com colegas, pacientes familiares, a comunhão,
A mentoria, fortalecimento da fé e apoio profissional, mentoria médicos mais velhos, mentoriando médicos mais novos, e o crescimento espiritual. São essas formas que nós buscamos servir a Deus, promovendo nesses objetivos, que é a forma de como nós trabalhamos. Uma das ações, é uma forma de que nós nos organizamos para trabalhar nessas frentes que nós falamos, para cumprir esses pilares que nós colocamos aí de atuação e para atuar em cada um desses objetivos, foram os grupos de trabalho. Isso foi criado em 2014, foi logo quando eu me tornei presidente, né, por 2 anos, nós criamos os GTs, que são os grupos de trabalho. Criamos o grupo de trabalho de oração, que vocês viram uma atuação. Quem pôde acompanhar viu uma atuação bem forte durante a pandemia. O GT de eventos, que promovem eventos pelo Brasil. O GT de bioética, que discute vários assuntos e promove eventos nessa área de discussão também. O GT de comunicação, que é pelo qual nós conseguimos chegar a vários locais do Brasil, tendo a mesma cara, a mesma roupagem, tentando falar a mesma língua. O GT de missões, que é um GT muito importante, que tenta promover as missões a nível nacional e a nível mundial. Tentamos apoiar várias agências missionárias, tentando colocar em prática o chamado ao qual nós tanto falamos esse tempo todo. O GT estudantil, que é outro GT muito importante também, que tenta motivar a participação dos estudantes também no Médicos de Cristo e busca integrá-los cada vez mais, e o GT Internacional, que é um GT criado para dialogar com o ICMDA, com a HCFI, tentar promover uma maior participação nossa do Médicos de Cristo internacionalmente. Cada GT desse tem um coordenador, e esses coordenadores tentam articular com os grupos locais como nós podemos trabalhar no nosso movimento. Então, os nossos objetivos são feitos, são realizados, todos eles em cada um desses grupos de trabalho, e é com eles que nós estamos construindo e desenhando o movimento. Só uma reflexão que nós vamos colocar aqui, que em todo mundo existem 1,2 milhões de estudantes em 2.600 faculdades de medicina, 550 escolas de odontologia, 12 milhões de médicos e mais 700 mil dentistas, 375 mil instalações de saúde, incluindo 84 mil hospitais distritais, provinciais e especializados, dados da Organização Mundial de Saúde. Então, de forma significativa, passam mais pessoas por hospitais e clínicas do que por igrejas. Aí está a nossa oportunidade de ser testemunhas em todos esses locais. Vou falar agora um pouquinho do ICMDA, acabei de falar um pouquinho do Médicos de Cristo. O ICMDA, que é a Associação Internacional Cristã de Médicos e Dentistas, ele também tem uns pilares de atuação, que é ser o testemunho cristão através de médicos e dentistas em todas as comunidades, em todas as nações, e existe para iniciar, fortalecer os movimentos de médicos e dentistas nacionais cristãos através do despertamento, capacitação, comunhão e serviço. O MDC se filiou ao ICMDA em 2010. Aí está uma foto do Dr. Teste, o atual presidente então, na época, né, com o Dr. Daryl, da África do Sul, que era o secretário executivo do ICMDA na época. E tem 84 países que fazem parte, ou seja, não tem como eu fazer parte do ICMDA. Várias pessoas, quando eu fui no congresso na Austrália, me perguntaram como que eu faço parte do ICMDA. Isso não é possível. Você tem como fazer parte do Médicos de Cristo, e quem se filia ao ICMDA é o movimento nacional. Então, cada movimento nacional, em cada país do mundo, onde tem esse movimento, se filia ao movimento internacional. E o movimento internacional tenta fortalecer esse novo movimento, tenta criar movimentos nos países que não existem, e assim temos tido uma penetração mundial muito forte. Então é dessa forma que o ICMDA funciona. Como eu coloquei ali, um testemunho cristão através de médicos, dentistas, em todas as comunidades, em todas as nações, e tenta cada vez mais fortalecer esses movimentos recentemente criados, né? E a inspiração é que pretendemos seguir os passos do grande médico, o Senhor Jesus Cristo, que enviou seus discípulos para pregar o evangelho e curar os enfermos.
O ICMDA, ele nasceu, né, como eu falei, é uma associação de organizações, nasceu em 1963, e o primeiro congresso foi em Amsterdã. Eu tive também a oportunidade de comemorar os 50 anos do Médicos de Cristo em Roterdã, na Holanda, que foi quando nós tivemos no Congresso Mundial, que acontece a cada 4 anos. E cada vez mais grupos novos em cada país vão participando do ICMDA, e nós esperamos ter 100 grupos representados no próximo Congresso Mundial, que, como eu falei, acontece cada 4 anos. Tive a oportunidade de participar em 2006 na Austrália, que foi a minha primeira vez, 2010, que foi no Uruguai, 2014 na Holanda, 2018 na Índia e agora 2022 na Tanzânia. Bom, vem crescendo o número de países filiados. Cada congresso é quando acontecem as filiações, e ele mostra lá no inicinho, em Oxford, em 1966, com 12 países filiados, em 2018, com 84 filiados, e pretendemos chegar ao 100 em 2022. Todas essas nações que vocês estão vendo em verde são membros, são países membros do ICMDA. Essas nações que estão em laranja são grupos de contato, e as que estão em branco são as inalcançadas, são países inalcançados. São divididos em 12 regiões pelo mundo, que não são as regiões geográficas, e essas 12 regiões o Brasil faz parte da América do Sul. E nós temos tentado trabalhar com uma coisa que tem me dado muita motivação ultimamente, que são os grupos linguísticos. Então, além das regiões geográficas, que sempre foi o trabalho do ICMDA, nós temos tentado também trabalhar, que eu participo como representante regional da América do Sul do ICMDA, nós temos tentado trabalhar também com grupos linguísticos. Por quê? Nós chegamos à conclusão que se você falar uma dessas 7 línguas, inglês, árabe, francês, espanhol, português, chinês e russo, se você falar alguma dessas 7 línguas, você consegue comunicar com qualquer médico no mundo. Ou seja, se nós tentarmos produzir material, se nós tentarmos alcançar, fazer palestras, traduções, ou mesmo disponibilizar essas 7 línguas nos nossos encontros mundiais, nós vamos ter um alcance muito grande. E o português faz parte dessas línguas. Então, já tive a oportunidade de participar de vários congressos internacionais. Em 2015, nós começamos também o trabalho com língua portuguesa. Em 2015, em Portugal, em 2017, no Brasil, e em 2019, nós fomos para Moçambique. E o Congresso Mundial do ICMDA em língua portuguesa, eu sou uma testemunha de falar que é uma coisa muito diferente você poder louvar na mesma língua, você poder compartilhar experiências de médicos e dentistas cristãos na mesma língua. Isso foi maravilhoso, maravilhoso. Vários profissionais de saúde reunidos que compartilham o mesmo Cristo, mesma visão de trabalho. E nós temos tido uma experiência fantástica com o grupo linguístico português e pretendemos crescer isso cada vez mais. Assim como nós tivemos essa experiência, todos esses grupos linguísticos que eu te falei, que são esses 7, também têm tido experiências semelhantes ao redor do mundo, fazendo congressos semelhantes e fazendo encontros, produzindo material do ICMDA, traduzindo literatura, que tem alcançado médicos em todas as regiões do mundo. Ou seja, a minha esperança é que esses grupos linguísticos se fortaleçam e, ao invés de dividirmos o mundo em regiões, como sempre fizemos até agora, nós vamos dividir em grupos linguísticos. A nossa experiência tem sido fantástica e eu acredito que seja uma coisa que tem mais futuro e a gente vai colher muitos frutos bons disso. E foi muito bom saber que temos irmãos portugueses. Tive a oportunidade de visitar quase todos esses países agora na África. Faltou aí só Cabo Verde e Guiné-Bissau para completar meus países de língua portuguesa, mas foi fantástico. Então aqui está o mundo português, como eu mostrei para vocês. Esqueci do Timor-Leste também. Faltou visitar esses países aí, mas todos que eu visitei, assim, você se sente em casa e você é muito bem recebido. O Brasil é muito bem visto nesses países, então nós temos uma função aí muito grande, uma responsabilidade muito grande, já que o Médicos de Cristo no Brasil é um movimento que está se organizando cada vez mais, de ajudar, através do nosso movimento internacional ICMDA, os nossos irmãos de língua portuguesa que ainda estão começando a caminhar.
principalmente Moçambique, Angola, Guiné-Bissau, que nós temos tido um papel muito importante aí nessa caminhada aí com eles. A força de trabalho do ICMDA, elas são somente 3 funcionários pagos e 37 voluntários. São 12 secretários regionais, que é para o movimento dos médicos, 3 diretores executivos, que são os AEOs, que são os assistentes executivos do Peter Saunders, que é o chefe executivo, e 15 representantes regionais. Eu sou um desses representantes regionais para a América do Sul. 7 representantes de área, nós temos 3 aqui do Brasil, a Laís, a Thalita e a Bruna, que são representantes de área cobrindo toda a América do Sul, que servem esses 84 movimentos nacionais, como eu te falei. O ICMDA existe para fortalecer o Médicos de Cristo. Então, nossa função representando o ICMDA a nível regional, nós estamos fortalecendo não só o Médicos de Cristo, mas o movimento do Uruguai, o movimento da Argentina, o movimento do Peru, e cada um na sua área tentando fortalecer esses movimentos. Aqui está só um organograma de como mostra, né? Os países que nós temos, as pessoas que trabalham com o ICMDA e o organograma de como isso funciona com cada um que trabalha em cada lugar. Tá? Então, nós podemos ver aqui todos os representantes regionais. Se vocês podem ver, meu nome está aqui, na América do Sul. E nós temos também os países todos representados do mundo aqui que participam desse movimento. Então, tem os representantes regionais, representantes de área, como eu falei, Thalita, Bruna e Laís, e aqui tem todos os representantes do mundo inteiro, quem trabalha com o ICMDA. Os 4 pontos chaves, né, do movimento é assim, a base evangélica, baseada na Bíblia, centrado na cruz, transformadora de vidas e expansão do reino. O Ministério Estudantil é uma coisa muito importante que nós tentamos trabalhar aí com o ICMDA, que é a chave para o crescimento de fortes movimentos que duram no futuro. Se a gente não trabalhar com estudantes, o movimento morre, ele não é renovado. Literatura e recursos, o pessoal do Brasil tem trabalhado fortemente com tradução de livros, impressos, podcasts, vídeos, folhetos e blogs. Para quê? Para que seja sustento, que nós temos material de sustento, todos baseados na Bíblia, claro, mas para ajudar essas pessoas que têm necessidades específicas dentro da sua área de formação, da sua área de trabalho, no seu dia a dia. Treinamento de liderança, que nós sempre estamos preocupados com isso, formação de líderes, líderes de pensamento, líderes organizacionais, líderes clínicos, que estejam levando Cristo ao seu local de trabalho. Aqui está algumas coisas que eu vou deixar para vocês também, para quem quiser conhecer mais do ICMDA. Existe uma pós-graduação em Medicina de Família, à distância, onde oferece cursos, vídeos, livros, boletim de notícias, devocional, tudo isso você pode encontrar no site icmda.net. Já falei um pouquinho do Congresso Mundial, o próximo é daqui a 2 anos só, na Tanzânia. Espero que até lá tudo esteja possível de acontecer, para nós encontrarmos pessoalmente. Falei um pouquinho do último da Índia. E esse treinamento de estudantes também, que o CMF, que é tipo Médicos de Cristo do Reino Unido, promove para estudantes que são potenciais líderes em seu país, que é uma das ferramentas que o grupo local, lá do CMF, no caso, né, o CMF tenta disponibilizar para que esses movimentos se desenvolvam, né, treinando líderes locais. Nós tivemos, inclusive, o João Pedro, de Belo Horizonte, que participou, tivemos a Flávia também, que é de Governador Valadares, que também teve a oportunidade de participar, a Suane, de Manaus, entre outros. Todo ano o Brasil consegue mandar representantes e, com certeza, a nova liderança está sendo aí formada, está sendo moldada através desse treinamento que foi dado pelo CMF. Quem sabe no futuro aqui no Brasil nós podemos também providenciar alguma coisa do tipo, podemos também fazer esse treinamento que sempre acontece, né? Quem sabe nós fazemos um Sydenham Brasil. O curso Saline é outra ferramenta importantíssima que tem no Médicos de Cristo, que o Médicos de Cristo tem fomentado aqui no Brasil. Vocês vão conhecer mais aqui durante esse simpósio, através da doutora Priscila, que é representante da América Latina para o Saline. O Saline é um curso, né, que tem como esse slogan que nós falamos: mais pessoas passam pelos hospitais do mundo do que pelos bancos de uma igreja. Então, nós fizemos vários cursos sempre nos nossos congressos,
fizemos vários cursos de treinamento do Saline, treinando as pessoas que vão atuar na evangelização dos pacientes, no compartilhar da sua fé, na abordagem da espiritualidade. É um curso que te prepara, quebra um pouco a barreira, você perde um pouco o medo de falar. Além do curso que nós fazemos para os profissionais, nós começamos a formar formadores, pessoas que são capazes de reproduzir o Saline em vários outros locais para vários profissionais de saúde. Em 2018 foi feito em Belo Horizonte, Brasília, Campinas e Manaus. E em 2019 foi repetido em Curitiba e Rio de Janeiro. Material todo traduzido, temos o material todo disponível agora em português. E uma das ideias mesmo do Saline, que foi sendo representado pelo Médicos de Cristo, era justamente se fortalecer na América Latina. E isso tem acontecido graças a Deus. Temos uma ferramenta incrível para poder ser utilizada. Vou falar um pouquinho agora nos momentos finais de alguns eventos que já foram realizados pelo Brasil. No futuro nós vamos atualizar aqui com o Sim Cristo, né? Mas alguns eventos que já aconteceram aqui no Brasil foram o Congresso em 2006 de Belo Horizonte para profissionais de saúde, que foi o primeiro SEMPS, profissionais porém sacerdotes. Em 2008 também Saúde Integral para Todos, Direito e Missão. Em 2010 o SEMPS aconteceu o terceiro SEMPS no Rio de Janeiro. 2012 em Manaus, o quarto SEMPS, que foi a primeira reunião do MDC estudantil, que é quando começou mesmo um trabalho mais forte com estudantes, incrível. Depois, em 2014, em Campinas, em resultado da reunião de Manaus, tivemos uma participação maciça de estudantes, uma coisa excelente, fantástica. O acampamento em 2016, que foi em Corumbá de Goiás, no El Rancho também, uma participação só de estudantes de medicina, de odontologia e de outras profissões de saúde. O 10º Congresso dos Médicos de Cristo em Curitiba, o 11º em Salvador, e aqui mostra todos os nossos grupos locais, que tem 12 estados e no Distrito Federal, onde o Médicos de Cristo está atuando. Em comunicação, nós temos o boletim, que é lançado aí bimestralmente, o Instagram, Facebook, Twitter, YouTube do Médicos de Cristo, o nosso site, medicosdecristo.com.br. Aqui está alguns links do ICMDA também, que vocês podem ver. Deixar aqui um pouquinho na tela para vocês verem, tanto o site do ICMDA, motivos de oração, uma plataforma de treinamento para o ICMDA, que é uma coisa muito importante que nós temos também. E aqui como participar. Tente se informar, cada grupo local possui um WhatsApp, as informações do Grupo Nacional sempre são passadas por WhatsApp, quem quiser entrar, quem quiser participar, quem quiser fazer parte, tente se informar que se na sua cidade tem algum, entre no site do Médicos de Cristo, e nós estamos fazendo agora uma campanha de filiação, né? Como participar de um grupo local, filie-se ao MDC. Você pode ser filiado, pode fazer parte, e mesmo se você não for evangélico, mas quer colaborar, independente da sua religião ou credo, ficaremos felizes em recebê-lo em nosso meio. Você pode participar dos encontros, das ações, dos projetos sociais que nós apoiamos. Então, quem quiser ser filiado, seja bem-vindo. Estamos com a campanha de filiação e tem vários planos de filiação com a nova plataforma de inscrição. Entre no site medicosdecristo.com.br, saiba de eventos, congressos, descontos, tudo isso está disponível aí para vocês verem no nosso site. Os grupos locais também é a mesma coisa, né? Tem grupo local e grupo de trabalho é diferente. Nós temos os grupos que fazem os eventos, como o grupo local de Belo Horizonte, que está organizando também o Sim Cristo. E tem um grupo de trabalho que é a nível nacional. O grupo local ele atua no seu local, na sua cidade. Então essa é a principal diferença. E um exemplo aqui é o GT de Comunicação, por exemplo, que trabalha a nível nacional. Mas para você fazer parte de um grupo de trabalho nacional, você precisa fazer parte de um grupo local. Os grupos locais têm autonomia dentro da nossa visão, missão e valores. O Médicos de Cristo Nacional vai apoiar os eventos, o que vocês forem fazer, tudo é apoiado. Fazem reuniões de oração, discussão de artigos, retirados do blog CMDA. Estudam alguns livros. Tá? Tem esse livro aí, Segundo o Coração de Deus, que é um livro que foi recentemente traduzido, que está na plataforma do ICMDA, vai ser colocado no site do Médicos de Cristo, que pode ser estudado nas reuniões dos grupos locais. Então, eles atuam localmente com a visão nacional e internacional, todos alinhados no mesmo time aí. Então é isso. Muito obrigado por terem participado aí do Sim Cristo. Foi um prazer enorme estar aqui com vocês. Qualquer coisa, entre em contato, conheçam mais do Médicos de Cristo e
nós estamos aqui para apoiá-los e para dar sempre esse apoio tão grande que nós temos dado aí para vocês. Agradecemos muito pela palestra do Dr. Raniel Passos. Para a segunda palestra, convidamos o Dr. Ailton Cesário Alves Júnior, médico coordenador e fundador da Casa Nutrir. Pós-graduado em Psicologia Médica e mestre em Saúde da Criança e do Adolescente. Especialista em Pneumologia Sanitária pela Escola Nacional de Saúde Pública, Fundação Oswaldo